Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Metodcast. Eu sou Milena Bione, a idealizadora deste projeto. Estamos no nosso 9º episódio e o Metodcast é um podcast voltado para promover saúde, trazendo muito conhecimento. Os nossos convidados de hoje são Bárbara Simplício, Lucas Lopes, que são atletas de fisiculturismo, e profissionais de educação física, Wesley Macena, preparador de atletas de fisiculturismo e também profissional de educação física. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de vocês. O tema de hoje é exercício físico, fisiculturismo e pilates. Mas antes de iniciar o Metodcast hoje, eu quero conhecê-los um pouco, quero que você nos conte sobre a sua profissão. Bárbara, quem é você? Sobre o fisiculturismo também, seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, boa noite, gente. Eu sou Bárbara Simplício, sou personal trainer e estou entrando agora no meio do fisiculturismo. Estou virando atleta de fisiculturismo, então faz 6 anos que eu sou formada na área da educação física. E esse ano eu resolvi me adentrar aí na parte do fisiculturismo para ver até onde eu consigo ir nos meus limites, né? Para ver onde eu consigo alcançar o meu objetivo, onde eu consigo alcançar os meus limites. Se desafiar, né? Mas Isso. Com certeza a gente vai conhecer um pouquinho mais como é essa modalidade. E Lucas Lopes, que também é profissional de educação física, também está iniciando nessa modalidade como atleta. Nos conte um pouco aí sobre sua história. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Lucas, eu também sou profissional da área. Eu sou formado há 8 anos. Eu sou estreante nessa área do fisiculturismo. E o que é que me motivou a querer estar no fisiculturismo? Eu acho que é mais a disciplina e o desafio, entendeu? De eu colocar um objetivo, eu traçar um objetivo, eu ir buscar aquele objetivo dentro de todas as minhas condições. Ótimo. E o Wesley, que prepara atletas de bodybuilding, também é profissional de educação física. Nos conte aí, se apresente. Exatamente. Boa noite, pessoal. Como você falou, sou profissional de educação física. Também estou entrando nesse grande desafio que é preparar atletas. Isso tudo começou através de um grande amigo meu, que foi Tarcísio, o qual o projeto era dele, e ele me convidou para preparar esse atleta, que foi meu amigo Tarcísio. E foi campeão. E foi campeão, exatamente. Pra salientar. Então, sempre estudei essa parte de preparação, mas não tinha ainda a prática. Então, através dele, foi que a gente iniciou esse projeto, e agora nós estamos com o nosso segundo projeto, que é o Lucas. E se Deus quiser, vamos ser campeão. Vamos sim, com certeza. E vamos iniciar o Metodcast hoje falando sobre exercício físico. Nós somos profissionais do movimento. Eu como fisioterapeuta, Bárbara como profissional de educação física, todos vocês. E somos as pessoas mais habilitadas para falar sobre exercício físico. Prescrevemos diariamente exercício físico, praticamos exercício físico. Como eu disse, estamos no 9º episódio do Metodcast. E os convidados até hoje foram médicos, nutricionistas, e agora estamos iniciando com outras especialidades. E eu gostaria de saber, vocês, diante da experiência de vocês, dos cursos que vocês já têm realizado, qual a importância, Bárbara, do exercício físico para os indivíduos, para melhorar a qualidade de vida? Então, eu digo que o exercício físico é o melhor remédio para tratá-los, né? Isso, para tratar qualquer doença. Então, antes da gente procurar tratar uma doença com remédio, eu acho que a gente tem que procurar atividade física. Porque a gente consegue, sim, melhorar lesões, melhorar dores na articulação, enfim, com atividade física. Então, E prevenir também, né? Isso. Não só esperar chegar uma lesão, dores, mas prevenir que isso aconteça, né, com exercício físico. Os especialistas que passaram por aqui, os médicos, falaram que o exercício físico, tanto para fins estéticos como para fins terapêuticos, é indicado como tratamento, como prevenção. E você, Lucas, diante da sua experiência, me fale a importância do exercício físico. O exercício físico ele é tão importante que ele tem uma capacidade de mudar vidas. Exato. Entendeu? Então, hoje em dia, o estético, ele tá muito em alta, entendeu? Mas por trás do estético, tem tantas pessoas que necessitam daquilo ali diariamente na sua vida, entendeu? Que faz parte da sua rotina, que faz você mudar de vida. Até situações que
alunos ou pessoas que são condenadas a não fazer um determinado movimento ou tomar certo tipo de medicamento, e com a atividade física a pessoa realizar aquele movimento que foi condenado e também parar de tomar ou reduzir aquele medicamento que ele estava tomando. É verdade. E você, Wesley, a importância do exercício físico? Como você já tinha falado, parece até clichê a gente falar, né? Mas realmente a atividade física ela tem um impacto muito grande no dia a dia do ser humano. Se nós formos voltar ali um pouquinho para a origem da espécie, o ser humano, se ele não tivesse a capacidade de se locomover, de se movimentar, ele não sobreviveria. Verdade. Então, hoje, a humanidade em si, se a gente for ver, na época, nós éramos nômades, caçadores e coletores. Então, nosso corpo foi feito para se movimentar. Exato. Hoje em dia, eu volto até a palavra de Clara, que falou um dia numa palestra, que ela falou o quê? Que o nosso corpo ele é uma máquina. Nosso corpo tem mais de 600 músculos para nos ajudar a movimentar. Mas hoje, devido à tecnologia, nós estamos perdendo esse movimento. Esse tipo de locomoção. Exatamente. Um estudo mostrou que na década, se eu não me engano, de 80, o brasileiro, ele tinha em média 14% da população adulta no Brasil era obesa. Hoje, no século XXI, a população está mais de 50%, em torno de 61% da população hoje, ela está sobrepeso. Isso acarreta em quê? Depressão, ansiedade, Doenças metabólicas, doenças cardíacas, ósseas, musculares. aumento de diabetes. Então, o que o exercício físico ele vai fazer? Ele vai reduzir tudo isso. O exercício físico, no combate à depressão e ansiedade, na atividade física nós liberamos alguns hormônios. Serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, se você está com depressão, vá praticar atividade física. Essa liberação desse hormônio vai ajudar e muito. E como vocês mesmos falaram aí, a gente vai ter uma redução no medicamento. Minha mãe tem depressão, então eu sei o que eu estou falando, eu mando ela fazer atividade exatamente para ter essa redução desses medicamentos. É verdade. E o que a gente estava falando, né? E outra coisa também muito importante, é um dado do IBGE, que também na década de 80, o brasileiro dava em média de 9 a 10 mil passos. Hoje o brasileiro ele dá em média 2.500 passos. Porque, volto a dizer, tecnologia está deixando a gente mais cômodo. Mais cômodo, mais confortável. Mais confortável. Então, a atividade física em si, ela vai ter melhora da densidade óssea, melhora ganho de massa muscular e vários outros. Se a gente for contar aqui, eu acho que vai passar a noite toda. Exato. Como o Wesley falava, estudos recentes já apontam que o exercício físico é eficaz no tratamento de inúmeras doenças, tanto quanto o medicamento. E a gente sabe, a gente toca muito na tecla do exercício físico, mas existem ainda muitas pessoas sedentárias. E o sedentarismo é caracterizado pela ausência ou diminuição até do movimento corporal. Pegando o gancho de Wesley, o que ele falava, nós estamos muito cômodos. A gente hoje pega o celular e pede no iFood uma comida. Então, é tudo muito prático. E a redução dessa atividade física, do movimento corporal no dia a dia, leva ao sedentarismo e ao surgimento de inúmeras doenças metabólicas, hipertensão arterial, diabetes, doenças musculares e ósseas. E também a gente precisa do exercício físico para preveni-las. Vocês, como profissionais de educação física, Bárbara, quando um aluno busca você, procura você para a prática do exercício físico, você tem uma abordagem específica? Como é que você atua? Então, quando alguém me procura, eu procuro saber primeiro qual o objetivo porque, na verdade, eu atendo mais mulheres. Então, eu procuro saber qual é o objetivo dela, porque ela está me procurando, porque ela quer mudar o estilo de vida. Procuro saber também se ela tem alguns problemas de saúde, para saber o que é que a gente tem que tratar. Se a gente vai ter que tratar alguma doença, a gente vai ter que tratar algum caso mais específico. E dentro do que ela me falar, eu vou especificar o treino dela, voltado para o que ela precisa. Isso.
elaborar. Lucas, você tem algum método específico no seu treinamento, na sua preparação dos seus alunos? Eu acho que a principal abordagem é a que a Bárbara falou, é você saber qual é o objetivo do aluno, entendeu? Então, você trabalhar dentro daquele objetivo. Sempre que é a primeira aula do aluno, então eu explico a ele como vai funcionar os treinos. Então, ele chega na aula, a gente faz 10, 15 minutos de mobilidade, que eu sempre friso nessa parte que é de extrema importância. Sim. Eu vejo poucas pessoas batendo nessa tecla, mas tem tanta gente tentando realizar um movimento, sendo que é toda encurtada, entendeu? Não consegue fazer direito, por causa que não tem uma flexibilidade boa. Então, vem e faz uma boa mobilidade, terminou a mobilidade, a gente vai para um aquecimento. Nesse aquecimento, eu vou aquecer musculaturas específicas do que eu quero treinar naquele dia. Um aquecimento ou uma ativação muscular. E na sequência, eu realizo o treino. Então, eu preparo o aluno antes para a gente chegar na parte principal do treino, que ele consiga realizar tudo direitinho, sem sofrer nenhuma lesão e de forma segura. Entendi. E você, Wesley, para os seus alunos ainda, a sua preparação? Como os meus colegas de trabalho falam, geralmente nosso primeiro contato é fazer todo uma triagem. Uma anamnese, saber se ele tem lesão, qual é o histórico, se está parado, se não está, há quanto tempo treina. Então, a partir dessas informações, a gente vai fazer um planejamento específico. Dentro de todo um planejamento que a gente chama, eu trabalho muito com periodização de treino. Então, foi uma parte que eu estudei muito, mas que se a gente for botar em prática, a periodização em si, ela é muito complexa. Então, voltando para meus alunos, que seriam alunos normais, eu desenvolvi um método em que a minha periodização é para o dia a dia de alunos normais. Então, dentro dessa periodização, eu trabalho muito a especificidade do aluno. Ótimo. Vocês vão competir este ano pela primeira vez, não é isso? E o que foi que levou vocês a buscar esta modalidade, este esporte? Então, há um bom tempo, como eu tenho um físico bom já, quando eu tô dando aula, alguém pergunta pra mim, Bárbara, tu não pensou em competir, tu tem um shape muito bom pra competição. Mas eu nunca pensei em competir. Por quê? Porque eu gosto muito de comer. Eu gosto muito de comer, gosto de tomar um drinkzinho. Então eu dizia pra todo mundo, vou nada, isso não é pra mim não, porque eu vou ter que parar de comer, vou ter que parar de tomar meus drinks. Só que esse ano, meu preparador, que não tá aqui, mas... Como é o nome dele? Márcio Andrei. Meu preparador... O famoso tem a barba, né? Tem barba. Eu comecei a treinar com ele porque eu queria melhorar uma parte do meu corpo. Não tinha pretensão de competir. Só que a gente começou a conversar. Ele fez, caramba, Bárbara, tu deveria competir. Ficou uns 2 meses na minha cabeça. Aí eu fui começar a ler sobre o fisiculturismo. E eu vi que vai muito além de um corpo. Vai muito além do corpo. É muita disciplina. É muita disciplina que tem que ter pra competir. A gente tem que abdicar de muitas coisas da nossa vida. Então eu acho que agora era o momento, porque eu tô querendo evoluir como pessoa. E o fisiculturismo ia me ajudar muito nisso. Porque, querendo ou não, você tem que ter muita disciplina e tem que saber dizer não nas horas certas. Tem que desafio, saber... né? Isso, foi totalmente um desafio. Então, eu olhei pra ele e fiz, rapaz, vou tentar, vai dar certo. Eu não sei se vou conseguir, mas o objetivo é trazer o troféu. Vai conseguir. E você, Lucas, o que te levou a buscar este esporte? Então, eu já sou praticante de musculação há bastante tempo. É uma modalidade que esteve presente na minha vida há um bom tempo. Eu pratiquei um tempo CrossFit e eu também fui atleta de CrossFit. Então, durante esse tempo, eu pratiquei CrossFit. E quando eu cheguei lá no CrossFit, eu já era da musculação. Então, já rola um certo preconceito do pessoal do CrossFit com a musculação. Aí, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu disse, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a musculação e fazer os alunos entenderem que ela tem uma importância dentro daquela modalidade. Então, eu fiz as pessoas entenderem que, para elas praticarem o CrossFit, elas também tinham que fazer musculação. De uma forma objetiva para aquilo que as pessoas estavam praticando. E lá no boxe, o povo sempre me tirava de bodybuilding, né? Porque eu sempre vim da musculação, o pessoal do CrossFit, aí beleza.
Depois de um tempo saí do cross, parei de competir e voltei a me dedicar só à musculação. Fiquei mais tempo só na musculação. E eu sempre fui uma pessoa que eu sou disciplinado, só que eu me dava mais abertura para fazer coisas que eu queria. Por exemplo, se eu quisesse comer alguma coisa, eu ia lá. Todo final de semana eu comia alguma coisa. Se eu quisesse beber, eu bebia, entendeu? Tinha a liberdade, Isso, né? eu tinha essa liberdade. Só que cada vez que eu ia entrando mais de cabeça na musculação, eu deixava de fazer as outras coisas. Eu começava a focar mais. E de um tempo pra cá, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Bárbara, aconteceu comigo. Pessoas chegavam pra mim na academia e perguntavam: você é atleta, você vai competir? E uma dessas pessoas foi o Wesley e Tarcísio. E sempre que eles estavam na academia, eu ia lá neles dois, aí comentava alguma coisa ou outra, aí o Wesley olhava para Tarcísio, olhava para mim e falava: e aí, Tarcísio? Tá quase pronto, é só pintar. Aí ficou nessa, entrando na minha mente, até que um dia eles me abordaram e falaram: e aí, vamos fazer acontecer? É agora. É agora. A estrutura tá aqui, ó. Aí eu fiquei naquela, vamos, tô dentro. Entendeu? Então, a equipe toda que acompanhou o Tarcísio me abraçou e falei: vamos fazer acontecer. E esse foi o momento da minha vida que eu mais aprendi a dizer não. Agora. Negar as coisas, agora. Renegar as coisas. Então, Tipo, você uma educação. Muito, muito. Você tem que ter uma cabeça assim muito forte para você dizer: não, isso aqui eu não posso porque o meu objetivo é maior do que isso aqui. Eu entendo. As pessoas agora vão entender o que é o fisiculturismo. É uma modalidade que trabalha a hipertrofia, o volume muscular. E você, Wesley, como preparador de atletas, eu gostaria de saber o que é o fisiculturismo. O fisiculturismo, como a gente diz, é a alta performance da musculação. Ou seja, em todo esporte a gente tem uma alta performance. Seja no futebol, são jogadores da seleção brasileira, aqueles que estão lá, eles estão na sua melhor alta performance. Então, o fisiculturismo é isso. É você apresentar, diante de um trabalho exaustivo e de abdicar muita coisa, apresentar um corpo harmonioso e totalmente estético. Porque as pessoas têm a visão que o fisiculturismo é só o levantamento de peso. Eles são atletas como outra modalidade e vocês vão entender como é a preparação, quais são as renúncias, a disciplina e os desafios. Então, o fisiculturismo é uma modalidade, um esporte que requer... Exatamente, requer toda uma preparação. Mas antes de falar disso aí, Milena, eu tinha até falado, para vocês entenderem o que acontece também no fisiculturismo. Não é só ser forte. Dentro do fisiculturismo, nós temos que trabalhar 4 variáveis, sim, que é volume, definição muscular, definição, proporção e simetria. Então, os árbitros, eles vão avaliar essas 4 variantes. Então, Lucas, falando aqui, Lucas ele já é um cara forte, então ele tem primeiro requisito, ele é forte, tem volume. Ele é definido? Sim. Ele tem uma pele já, praticamente como a gente falava, que ele tá pronto, que ele tem uma pele colada, ele tem uma vascularização. Então, ele tem volume e ele tem definição. Sendo que a gente vai falar também de proporção. Então, Lucas, proporcionalmente, para fisiculturismo, a gente tem que trabalhar uma parte nele que é deficiente. Se a gente olha no físico dele, o ombro, ele tem um ombro forte, ele tem um braço também forte, tronco desenvolvido, porém, o peitoral dele fica a desejar, ou seja, o peitoral dele não acompanha toda a estrutura do corpo. Então, uma das variáveis a ser trabalhada no Lucas seria o quê? A parte de proporção. E simetria, que também é uma parte muito importante que a gente vai falar na frente, que é a simetria, ou seja, você é um cara forte, você é um cara denso, você tem uma proporção do peito totalmente tamanho diferente, mas o desenho anatômico, ele é diferente. Então, o seu trabalho, a sua preparação é ter o olhar para as necessidades do atleta e prescrever exercícios e treinos específicos que desenvolvam as suas deficiências, João Carlos. Sim, aí qual foi a tua pergunta? O fisiculturismo. Aí a gente falou, vamos lá, que a gente vai conversando, vai... Eu perguntei o que é o fisiculturismo. É uma modalidade? Não, foi a preparação, se eu não me engano, não foi? Não. Foi isso mesmo? Foi? E aí, me diga uma coisa.
para Lucas há um treinamento específico, uma preparação específica. O preparador de Bárbara não está aqui, mas você também tem conhecimento para falar e para debater esse assunto comigo. Para você que é mulher, existe uma preparação específica? Como é que É funciona? uma preparação diferente da do homem. Exatamente, com certeza. Principalmente porque a proporção da mulher é totalmente diferente da proporção do homem. Então, eu tenho, aproveitando o gancho, eu tenho um superior muito definido já. Então, os meus treinos agora estão de manutenção de membros superiores e eu estou dando ênfase de glúteo, que é a minha deficiência. Então, meus treinos agora estão sendo basicamente só para glúteo, para a gente conseguir uma assimetria boa no glúteo e conseguir Uma proporção. visivelmente para os árbitros olharem e verem o desenho do meu glúteo, proporcionalmente falando, desenhado com o meu ombro também. Então, a gente tem que ter uma proporção muito boa do ombro com o glúteo. Então, como o meu superior já é muito definido, o intuito da gente agora é ganhar volume no glúteo. Então, os treinos da gente estão sendo basicamente glúteo. E o fisiculturismo, ele é dividido em modalidades? Isso. Como funciona? Exatamente. A gente, pegando o gancho de Bárbara, de treinos, o treino da mulher, dependendo da categoria que eu vou falar agora, o do homem, ele é muito mais abrangente, porque a gente tem que trabalhar tanto o ombro, como o peito, como perna, como o braço. A mulher, exatamente, ela é mais específica. Então, essa diferença de divisão de treino já começa por aí. A divisão de treino de homem e de mulher é totalmente diferente. E tem a divisão de modalidade, né? Isso. E dentro das modalidades, nós temos, dos homens, nós temos o Men's Physique, nós temos o Classic Physique, que é a categoria de Lucas, e nós temos o Bodybuilding. O Men's Physique é aquele que eu não sei se o pessoal consegue acompanhar, mas é o que tem um short. Ou seja, porque a avaliação para os árbitros vai avaliar a parte superior. Ou seja, a perna não vai contar muito. A perna não vai contar muito, mas tem que ser volumosa. Então, por isso a perna ali vai estar escondida. Na Classic Physique já é o contrário, a de Lucas. Ele vai estar de sunga, porque ele tem que mostrar tanto proporção de perna, proporção de braço, de tronco, de peito. Então, vai ser tudo avaliado. Então, ele vai estar ali dentro de uma altura que a categoria exige. E o bodybuilding, que é a classic top, é aqueles caras gigantão, onde tem maior volume, os mais pesadão, extremos. os monstros mesmo. Essa categoria. Das mulheres. E das mulheres, exatamente. E já das mulheres, nós temos a biquíni, que é vamos dizer ali, um mais sutil. Slim, exatamente. Ela trabalha mais, não trabalha tanto volume, trabalha mais proporção. Então, a gente já começa a difundir toda aquela parte que a gente falou de critérios. Então, na biquíni, ela é mais proporção, pouco volume, não muita definição e... Então, pronto, exatamente, aí na biquíni. E a parte da wellness, que é a categoria de Bárbara. Diferente da biquíni, que é um negocinho mais harmonioso, tem um volume maior. Isso, é um volume maior, uma proporção maior, membros superiores um pouco mais para trás, a gente se recua um pouco, e a evidência em coxas e glúteos. E a outra categoria é a... Body fitness. Essa body fitness também. É o que, Bárbara? A body fitness é mais superior. A categoria da mulher é mais superior. Então, ela desenvolve mais superior e tem os membros inferiores um pouco menos desenvolvidos. Estudando, Exatamente. dando uma pesquisada sobre o fisiculturismo, até porque o método está fazendo parte desta preparação, já eu abordo o tema. Existem modalidades como masculina, feminina, eu vi que é a modalidade natural e até de pessoas com a idade avançada, né? E a Isso? Master, né? A A Master. Master. E Exatamente. existe, qualquer E ainda tem pessoa as pode especiais competir. também. Tem? Tem as Tem. especiais Como? também, tem. Tem as espécies Especiais cadeirantes, também tem. Tem toda uma parte. Hoje tá bem difundido, Bem amplo. bem amplo para quem quer Antigamente competir. não era tão assim. Hoje em dia tá crescendo mais o esporte. Eu vi que também no Brasil o fisiculturismo ele ainda não é tão difundido como em outros países. Qualquer pessoa pode competir, então se eu quiser competir agora... Isso, voltando para... Exatamente, pode sim. Então, mas a gente vai o quê? Encaixar a sua categoria. Você daria um wellness, hein? Olha, Vamos lá. Não sabe. Já daria um wellness aí.
Vamos Eu não trabalhar tenho para isso. disciplina para isso. É, Não para tem isso, exatamente. menino pra Aí- criar. A gente cria disciplina. Vai ter que Tenho exatamente- 3 meninos para criar um monte de aluno, um monte de fisioterapeuta. Você vai ganhar, eu tô aqui trabalhando junto com você. Quem sabe um dia. Meu marido, Ei, que eu não vou comer, não a vou cam- tomar minha cervejinha mais. A Franci, ela é 3 vezes campeã olímpica e ela tem... Ela tem 3 vamos filhos. embora. Isso não é Ó, desculpa, Isso não é não. desculpa não, não é desculpa não. Vai que eu sou a próxima aí. Vamos lá, vamos lá. Vou ficar no vídeo agora, viu? O treinador tá aqui, vamos embora. Tô sem saída agora. Ah, me tirou do eixo aqui. Então, Eu fico nervosa não, depois a gente conversa sobre Vamos isso. lá, vamos lá. Depois... então, assim, como eu disse, no Brasil o fisiculturismo ainda é pouco difundido, como fora em outros países. E eu acredito que ainda existe um preconceito sobre a modalidade do fisiculturismo. Existe ou não esse preconceito? Existe. O pessoal acha que é só levantamento de peso, é um esporte. Não, é porque o pessoal quando, né, vê ali, o primeiro cara assusta pelo tamanho. Já vai logo, chama o cara do tamanho. Então, pelo tamanho, ele é chamado de ogro. Ele é um cara que se entope de bomba de hormônio, é um cara fútil, mas não, tem toda, como a gente falou, tem toda uma disciplina, tem todo um trabalho, tem toda uma abdicação de muita coisa. Então, tem toda uma equipe que trabalha em prol desse atleta. E hoje, a modalidade do fisiculturismo, ele ainda está crescendo. Está crescendo porque esses profissionais que estão trabalhando, que são médicos, nutricionistas, nutrólogos, psicólogos, todos esses profissionais... Fisioterapeuta também, Muito exatamente. importante. Eu ia falar no final, você ia falar importante, né? Eu vou pegar o gancho. Todos esses profissionais, eles estão ajudando a difundir mais a modalidade. E o próprio campeão hoje no Brasil, né, e no mundo, que é o Ramondino, ele também está num ápice muito grande, que ele está sendo comparado até como jogador de futebol em termos de fama. Então tá bem... Tá, sim, Tá está começando. crescendo, Tá né? crescendo. Está E crescendo. o nosso objetivo do Método Cash hoje também é para que as pessoas entendam que é um esporte que requer disciplina, desafios, renúncias a toda uma preparação de multiprofissionais, como Wesley disse, o preparador profissional de educação física, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, muitas vezes até um psicólogo, porque a gente sabe Exato. que ter É muito necessário. muito importante ter força mental, não é fácil. E diante desta equipe multiprofissional, o método Pilates, o Pilates está colaborando na preparação dos atletas de Bárbara e Lucas. E eu venho aqui expor grandes possibilidades que o Pilates traz. O Pilates é um exercício físico, é um método que trabalha a mobilidade, a flexibilidade, a força muscular. O core, que são grupos musculares que estão localizados na região abdominal, que sustentam e causam o suporte na coluna e nas demais articulações. Trabalha a concentração, a respiração. E nós entramos aí com vocês, preparando Lucas e Bárbara. E como está sendo a nossa preparação? Nós avaliamos Lucas e Bárbara para entender como é a sua condição física, se existem limitações e também entender o que é o fisiculturismo, porque não é só prescrever exercícios. Os exercícios devem ser prescritos, os exercícios de Pilates devem ser prescritos de acordo com o que o esporte almeja e com as necessidades e especificidades de vocês. Nós avaliamos Bárbara, avaliamos a sua condição física, ela apresenta, sim, alguns diagnósticos, são 2 hérnias discais. E tem, sim, os seus objetivos e, como Wesley falou, ela precisa, sim, desenvolver alguns grupos musculares, não pode desenvolver demais outros. E a gente está trabalhando na mobilidade, flexibilidade, concentração. E a gente sabe que lá no fisiculturismo existe, na competição, existe poses, posturas que exigem da consciência corporal. Já na avaliação de Lucas, nós identificamos um desvio postural e a sua flexibilidade já é boa, mas a gente precisa trabalhar a mobilidade, a flexibilidade. A gente sabe que o treino pesado pode levar a lesões. E o Pilates em si, trabalhando a mobilidade, a flexibilidade, ele também previne essas lesões. E eu gostaria de saber como o Pilates, você, como atleta de fisiculturismo e profissional de educação física, como o Pilates está contribuindo na sua vida para a competição. Ai,
tá melhorando muito. Verdade, verdade. Porque assim, eu tenho, como eu já falei, eu tenho deficiência no glúteo. E eu não identificava que essa deficiência do meu glúteo era um encurtamento no meu ilho pessoas, que é o músculo que fica aqui na frente do quadril, certo? Então, quando eu comecei a minha preparação, eu só alongava o glúteo. Eu disse, não, vou alongar o glúteo, alongar o glúteo. E no Pilates, na verdade, com o meu preparador, eu observei que esse meu encurtamento era no ilho pessoas. E lá no Pilates, eu tô conseguindo alongar mais essa região com exercícios mais específicos do que só fazer um alongamento simples na academia. E o que tá me pegando muito também são as poses. Então, pra mulher tem que ser mais delicada, tem que ter uma rotação de tronco maior. E eu não era nada delicada. Eu tenho uma musculatura nas costas muito densa. Eu sempre treinei muito pesado costas. Então, pra eu fazer a rotação do meu tronco, é muito difícil. E lá no Pilates, a gente tá pegando muito essa parte da mobilidade do meu tronco. A mobilidade do meu tronco, o alongamento do meu ilho pessoas. Então, tá bem específico para o que eu preciso. E, assim, em três aulas que eu já fui, a gente já tá vendo uma diferença absurda nos meus treinos. Principalmente nos meus treinos de pose. Eu tenho que fazer toda semana. De 3 em 3 dias eu faço meus treinos de pose. E já tá melhorando muito. Então, o treino de mobilidade do Pilates, assim, tá me ajudando e a concentração, porque a gente sabe que você precisa ter uma força mental, um equilíbrio mental. Então, o exercício físico, o Pilates em si, ele exige essa concentração. E o mais importante é que é necessário que os exercícios sejam prescritos diante da sua necessidade. Não é só prescrever exercícios. Como Bárbara disse, ela não pode desenvolver muito ilho pessoas. O Pilates, ele trabalha o core. Então, na elaboração e na preparação dos seus exercícios, a gente tenta evitar alguns exercícios específicos, trabalhar outras funções corporais mais específicas. E eles são avaliados e serão reavaliados continuamente. E você, Lucas, como atleta de fisiculturismo e profissional de educação física, como o Pilates está contribuindo na sua vida? Está contribuindo de forma muito positiva. Eu costumo dizer que treino não é receita de bolo. Eu achei interessante a abordagem lá da Método, porque eles fazem uma avaliação, como a gente faz no treinamento, então tem toda uma anamnese para você saber especificamente o que é que o aluno ou o cliente ele está precisando, entendeu? Não é uma coisa, chegou lá, eu já vou entregar um treino, uma receita de bolo, chegou outro aluno, vou pegar esse mesmo treino aqui, ou esse mesmo método que funcionou para ele deve funcionar para esse também. Não, existem individualidades biológicas, então, tipo, o que Bárbara teve, ela tem lá o seu direcionamento e eu tenho o meu, entendeu? Pode ser que as pessoas tenham a mesma, assim, dificuldades parecidas. Sim. Eu não sou uma pessoa que eu tenho uma mobilidade muito ruim, mas eu prestei atenção nisso, que quando eu estou executando ou contraindo a musculatura, eu estou conseguindo atingir uma contração maior daquela musculatura, entendeu? E além da postura, né? Porque eu tenho um desvio postural, como a Bárbara falou também, as poses, você se manter naquela pose demanda um pouco de mobilidade. E eu acho que o mais importante para mim é o recovery, né? Você ir lá no Pilates como prevenção e como descanso. Porque várias vezes o Wesley me destrói. Eu chego lá todo travado. Com dor na coluna, chegou exemplo, esses dias. Vou dar um exemplo. A semana regenerativa foi a semana que eu comecei lá. Aí comecei lá, as meninas falaram, sua mobilidade é de boa. Eu disse, semana que vem é a semana de choque. Vou chegar aqui todo duro. Aí, acho que semana passada ela pediu pra botar a perna em cima do apoio lá. Quase que eu não coloco. Todo trabalho. Então, o estresse mecânico é muito grande. Sim. Então é importante a pessoa estar fazendo aquela mobilidade para você também recuperar a musculatura. E também prevenir lesão. Exatamente. Não é só choque, melhorar o desempenho no treino. Porque na musculação a gente tem muita sobrecarga e a gente rompe as fibras musculares, né? Então a gente precisa recuperar essas fibras musculares com alongamento. Então, não é comum a gente ver um fisiculturista fazer um Pilates, mas a gente tá vendo a importância que o Pilates tem para um atleta de fisiculturismo pela forma que ele trabalha a concentração, o alongamento, a mobilidade. Então, tanto é que Arnold Schwarzenegger, o mais top, né, o número 1, ele fez balé, fez aulas de balé, de alongamento, para conseguir fazer as poses, para conseguir ter um ótimo resultado no palco. Então, a gente vê como isso é importante para um fisiculturista. Não é só botar carga, não é só fazer musculação.
É sim um alongamento, é sim ter uma mobilidade, ter uma consciência corporal. Ótimo. Isso tá ajudando Eu muito. tenho uma observação aqui. Tem atletas hoje em dia, atletas pró de ponta, que já estão fazendo pilates. Ótimo, Já estão maravilha. fazendo pilates. Maravilha. O Pilates tá entrando... A mulher de Yoha. O Pilates, ele tá entrando de forma fundamental. É a peça-chave, é a cereja do É o que tava bolo. faltando. Como a gente se diz. Por quê? Já não vou falar aqui e ficar repetido, mas o quê? É um treinamento muito intenso de musculação. Requer uma sobrecarga mecânica muito grande. E isso pode o quê? Ocasionar lesões. Então, o Pilates, ele chega o quê? Para evidenciar toda essa parte de coordenação motora. O padrão de movimento através do Pilates, ele melhora muito a vida do atleta. Dentro desse padrão de movimentos, nós chamamos que a ADM é consideravelmente melhorada, ou seja, gera mais hipertrofia. O que é ADM? É a amplitude do movimento. Essa amplitude de movimento no agachamento é interessantíssimo, ou seja, vai ter microlesões, vai ter um dano tecidual devido a essa magnitude de movimento. Então, essa magnitude de movimento, a gente está buscando através do Pilates. O Pilates, ele tem essa parte, ele trabalha de forma global, trabalha a parte postural, melhora o padrão de movimento do fisiculturismo, do atleta de fisiculturismo, mas não só atletas, eu acho que todo atleta de ponta precisa Independente da modalidade. dessa modalidade que é O Pilates. Pilates. O Pilates, ele vem ganhando espaço e ele tem inúmeras possibilidades, não apenas para os fisiculturistas, como também para outros atletas, todos os esportes, que é necessário uma preparação de exercícios específicos. Se eu tenho um atleta de vôlei que requer uma amplitude de movimento maior em seus membros superiores, nós lá no Método elaboramos toda uma preparação diante da condição física do atleta e também da necessidade do que aquele esporte exige. Se é potência, se é mobilidade, se é força também muscular, concentração, alinhamento postural. A gente sabe que o nosso abdômen, o core, é quem sustenta o nosso corpo. Um abdômen forte, um core forte, uma coluna protegida, livre de lesões. Enfim, o Pilates é fundamental e essencial para atletas de todas as modalidades. E aí, eu vou trazer agora vamos quebrar um tabu aqui agora, uma polêmica, né? Que a gente escuta muito, eu já atuo no Pilates há 13 anos, eu trabalho com Pilates, e a gente escuta muito, Pilates ou musculação? Pilates ou musculação? Os dois. Os dois. É o que a gente tá acabando de ver. Liga o outro, né? É Pilates ou musculação? Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso método. Os dois se completam, é o casamento perfeito, né? Lá no Método, nós temos uma metodologia diferenciada. Nós temos um método próprio. Trabalhamos com Pilates, com musculação terapêutica, os exercícios funcionais e aeróbicos. Mas calma. O nosso objetivo é reabilitação. Se o meu cliente chegou hoje no meu espaço, eu vou identificar o seu diagnóstico, as suas necessidades. Se por algum motivo eu preciso reabilitá-lo com a musculação terapêutica, eu irei reabilitá-lo. Os exercícios funcionais que prescrevemos lá são exercícios para trabalhar a funcionalidade do corpo, como funções como sentar, correr, caminhar. E a gente sabe que algumas lesões limitam essas funções. E o exercício aeróbico para melhorar o seu condicionamento físico. Meu cliente recebeu alta, não quer ficar apenas no Pilates. Nós temos lá o contato dos profissionais de educação física que são da nossa confiança. Indicamos, porque a gente sabe que qualquer exercício físico ele deve ser realizado com acompanhamento de um profissional. E eu falo muito para os meus clientes, você tem um personal trainer, você pode acontecer uma lesão. Se você já tem um diagnóstico funcional, cuidado com essas cargas, a importância do acompanhamento de um profissional que tenha responsabilidade com as suas prescrições. Então, é o Pilates ou a musculação, os dois. Os dois, com toda certeza. Eu abri uma caixinha de perguntas e vieram várias perguntas, mas perguntas que nós já iríamos abordar aqui. Então, eu selecionei só algumas aqui, de algumas seguidoras. Maria Júlia, ela perguntou se existe um tempo específico para começar o Pilates antes do campeonato.
Eu vou responder, não existe um tempo específico, porque o Pilates ele aborda várias questões, como mobilidade, flexibilidade. Quanto antes, melhor. Né? Quanto antes, melhor. Isso é para melhorar a sua qualidade de vida, para o seu dia a dia. Tem outra pergunta aqui. Débora perguntou se percebem melhorias que favorecem seu desempenho na prática do fisiculturismo após o Pilates. Vocês Total, responderam. porque como a gente falou, né, o Pilates, perdão, o fisiculturismo ele é uma competição de exibição e de poses. Então, o Pilates aí vai entrar de forma totalmente estratégia aí para auxiliar os atletas no dia da competição. Falando da competição, do dia da competição, eu vejo que tem alguns trajes específicos. Eu vejo que o pessoal é bronzeado, coloca... Pintar. Por que vocês... por Pode conta... responder. Não, porque exatamente o tom da pele, quanto mais escuro, mais ele vai evidenciar os cortes e a proporção, como a gente falou, proporção muscular. Então, aquela tinta é específica exatamente para evidenciar toda a harmonia, todo o trabalho que foi feito durante anos, meses, no dia da competição. Então, aquela tinta ali, ela vai evidenciar... É uma tinta específica para aquilo, para pintar os atletas. Então, o Wesley já tinha falado que alguns vão de short, porque na categoria dele não exige os membros inferiores, as mulheres de biquíni, para que possam visualizar mais a definição muscular. E lá tem árbitros. Sim. Geralmente são 3, 4 árbitros, que exatamente eles vão avaliar primeiramente o atleta, ele vai só, ele fica individual, se posiciona e se apresenta para os árbitros, e posteriormente eles vão em grupos, ou seja, os árbitros vão avaliar todos aqueles 4 fatores, e quem daqueles 4 tiver toda a conjuntura, não só grande, mas tem que ter proporção, definição, simetria, vai e ganha. E aí, qual está sendo o seu maior desafio na preparação para o dia do campeonato? O que é que está te desafiando mais aí? A comida. Como eu falei, eu gosto muito de comer. Então, tipo, pra ficar sem comer, pra comer o que eu gosto, né? Assim, comer uma pizza... Tá sendo muito desafiador, mas eu tô gostando de passar por esse desafio, porque eu tô conseguindo... Educação. Isso, tô conseguindo ver o meu limite. Então, eu sei que eu tô vendo que eu consigo. Então, é muito mais força do pensamento do que qualquer outra coisa. É aí que entra um psicólogo. Mas aí você procura se apegar a algo, o que é que... Trazer o troféu. Então, quando eu penso em comer, assim, sair da dieta, eu vou trazer o top 1. Então, eu não posso sair da dieta, eu não posso comer, não posso... Tanto isso, quanto as poses. Pra mim, tá sendo muito difícil. Então, eu já comprei o salto da competição. Então, todo sábado, eu fico 2 horas. 2 horas do meu sábado, eu fico lá na frente do espelho, ensaiando as poses. Todos os dias, eu faço de 20 a 40 minutos de mobilidade do tronco, pra conseguir encaixar a pose. E tá sendo a minha maior dificuldade, tanto as poses quanto a parte da alimentação. Não é fácil. E você, qual está sendo, Lucas, o teu maior desafio? Eu acho que o mesmo. Mas comida. assim, eu não sou uma pessoa que eu saio muito da dieta, entendeu? Eu saio pouco. Mas assim, o fato de você comer repetidamente a mesma coisa, entendeu? Você tá ali batendo na mesma tecla todo dia, sabe? Às vezes cansa um pouco você abrir aquele prato de arroz e Já teve frango, vez de eu querer chorar. de novo, Estamos a iniciar o mês de junho, o mês que vem, quando é a sua competição? Em novembro. Em novembro. Novembro também. A gente tem um Não chão é aí come não, pela ele tá frente. comendo bem. Não, Então, Fica a gente você. tá numa fase boa, porque a gente tá no Exato, off. Tá numa fase O boa. off é a fase de muita comida. Tá numa Então, fase boa. na verdade, eu tinha essa dúvida. O que é pior? Ficar sem comer ou comer Empurrar muito? comida sem você querer ou ficar sem comer. Eu acho que ficar sem comer pra mim é pior. Eu acho que comer porque, muito. Ficar sem comer, a gente vai entrar vocês, os atletas, quanto mais próximo da competição chega, vocês vão entrando contra o processo biológico normal do corpo. Porque o processo biológico do corpo, o corpo ele acumula gordura e ele estoca energia. E eles lá na frente eles vão fazer esse processo contrário. Eles vão gastar muita energia, vão comer de forma controlada e não vão beber praticamente nada de água no dia da competição. No dia do campeonato, há uma preparação específica. Uma semana. Exatamente. Uma semana. Quando a gente falando de competição, eles estão no off-season, que é fora de competição. Então aí estão treinando pesado, estão comendo bem, estão dormindo bem. Tem o pré-contest, já começa um corte mais de carboidrato e vai controlado. Começa o sofrimento. E quando é uma semana antes, aí sim que começa um malabarismo de
de controle de carboidrato, ingestão de água, ou seja, eles vão começar a beber 8 dias antes, começa a beber 9, 10, 11, dependendo do físico, 12 litros de água. No outro dia ele começa a descer. Então, no dia, eles vão estar aparentemente, fisicamente e visualmente, vão estar bem, mas porém, fisiologicamente e na parte nutricional, eles vão estar totalmente debilitados. Aí vocês estão querendo que eu vá competir. Exato. Calma, né? Então, nesse dia da preparação, eles vão fazer só apenas aquecimento, com ativação ali com mini band, que são elásticos, halteres ali de forma totalmente Só pra ativar, só pra ativar. E eu acho que a melhor parte, eles vão comer muita besteira. No dia eles vão comer doce, Torcendo por esse vão dia. comer doce, vão biscoito. Coca-Cola, biscoito. Eita, essa vai ser a Por que melhor isso? parte. Porque eles estão totalmente debilitados, então a pele já está seca. Então, quando a gente chama que eles estão tão flat. Então, na hora da competição ali, o nutricionista, quem tiver, vai dosando, eles vão comendo isso aí, para eles dar um pump e ele subir um pouco mais cheio, mas totalmente controlado. Esse cheio que quando eles vão consumir, eles vão crescer seco. Então, eles vão comer aí com força no dia da competição. Pois é, e são quantos meses de preparação? de preparação? No meu são 8 meses. 8 meses. Então, após o campeonato, vocês ganharam o prêmio, com certeza. Se Deus quiser. E aí vão relaxar a mente. Exato. A gente chama um processo de download. Mas ele também não pode relaxar muito, porque Desacelerar. pode acontecer o efeito rebote, né? Então, exatamente. que já Não aconteceu pode com parar alguns de colegas ver, né? E minhas. a gente, né, acompanha por aí grandes atletas que tiveram sempre o corpo slim, uma preparação, e após, né, a aposentadoria, o corpo aí... Então, Então, após uma competição, isso. a gente não pode parar de vez. Assim, competir, vou comer todo E dia. aí, o que seria interessante também, voltando para o Pilates, é exatamente onde essa parte pós-competição, Ela é nós muito iremos importante. aumentar a frequência do Pilates. Para que... Ele que relaxe, tenha mobilidade, descanse. Não, que o Pilates não é tão pesado, né? Ou não é tão, não é tão leve. É pesado. É tão leve. Um erro de digitação. Eu cheguei pensando a mesma coisa. Mas a gente tem isso porque a gente acha que Pilates é só pra idoso. Exatamente. Eles Pilates. Minha gente. Eu vou dar até o exemplo Vocês não de uma tão aluna entendendo, minha. não. Tem uma aluna minha que ela brinca comigo. Eu falei que eu tava fazendo Pilates. Ela olhou pra mim e falou: Não é, Pilates? Pilates. Pilates. Ela falou: Pilates é coisa de velho. Aí eu fui lá. Minha gente. Olha o que ela falou. E o preconceito é só do fisiculturismo. Isso é um tabu, isso é um tabu que existe, tá né? Aí no outro dia eu disse a ela, olha, tava lá no Pilates, fui lá, juntei as velhinhas, tudo e falei, tem uma aluna minha dizendo que o Pilates é coisa de velho. Vamos pegar ela Aí depois? pode trazer ela aqui pra fazer uma aula, viu? Pilates é pesado. Pesado. Estão eles dois, tamanho do mundo. Esse povo lá se alongando. Cheguei pra encontrar, tava Lucas suado. Bárbara também. Pilates, olha. Porque tem níveis também, né? Exato. Níveis. Exato. Isso. Os exercícios são prescritos de acordo com a funcionalidade, a necessidade de cada um. A gente consegue administrar, mas o nosso objetivo é a evolução. Chegou no nível menos avançado e a gente vai ali para que eles evoluam cada vez mais. Mas, na minha opinião, vocês já são vencedores. Amém. Vocês já ganharam o prêmio Graças a Deus. pela dedicação, por todos os desafios, as renúncias. A gente vê que não é fácil. Eles brincaram aqui. Talvez eu não tenha a mente, o foco, porque não é fácil. Não é fácil. É toda uma preparação, são renúncias. Comer é bom demais. Um chocolate, Tem um muita pãozinho. gente que fala, eu admiro, mas não dá pra mim. entendeu? Admiro demais. Mas é o que eu tenho pra falar, é tipo, essa mentalidade, ela também é construída, ela pode ser construída, entendeu? Não foi assim. Foi o que aconteceu Bárbara comigo, né? tem essa mentalidade, eu já nasci com essa mentalidade. Tá não. querendo mudar a minha mentalidade. Exato, então é uma coisa que você vai É uma construir, seita. você vai mudando, você vai virando aquela chave, depois que vira estilo de vida. Eu pensava igual a vocês, isso não é pra mim, porque eu gosto de comer, eu gosto de tomar meus drinks. Mas quando eu fui ler mais sobre isso e vi a disciplina que eu ia precisar ter e que ia melhorar, ia me fazer evoluir como pessoa, não só como atleta, mas como pessoa, eu disse, rapaz, eu vou tentar aqui. Vou arriscar. Eu gosto de dando certo. desafios Como eu também. digo a você, futuramente você vai se surpreender que tem um atleta aí que eu já estou conversando. Olha aí. Fábio Bione. Ei! Ele vai, meu aluno, ele vai. Vai chegar. Ele já perguntou como é que é.
como é que funciona. Tava perguntando muito interessado. Eu digo, rapaz. Então a gente aí, ó, Fábio Biona aí, futuro atleta. Aí, o Gravem esse nome. Grave esse nome, o Pilates já é garantido, né? Com o problema com o Pilates, ele O não vai treinador ter tá o aqui, treinador. Grave esse nome. Então, pessoal, vocês já são vencedores. Wesley, parabéns pela preparação, que há todo um estudo, uma elaboração. Vocês, para mim, já são vencedores pela, né, constância, disciplina em estarem aqui. Vamos contar com o método, estamos aí para colaborar com a vitória, com o troféu. E eu acho que o podcast de hoje, o mais interessante e importante, é o elo que nós estamos criando. Exatamente. Né? A importância da ética profissional. Eu sempre falo que há espaço para todo mundo. Há quem não vai gostar do meu método, há quem não vai gostar do método de Wesley, de Lucas e de Bárbara, mas nós precisamos nos respeitar. E é importante esse elo, quebrar o tabu de que é profissional de educação física, é fisioterapeuta. Nós estamos com uma única missão: Exato. cuidar do outro, fazer a diferença na vida do outro. Estamos com clientes, com alunos diariamente, ouvindo histórias, conhecendo as pessoas que têm dias que não estão bem, que passam por problemas. É fazer a diferença na vida do outro. Não, nunca vai ser, e não é só prescrever exercícios. Exatamente. É o cuidado, é estar ali ouvindo, é entender o que o outro precisa naquele dia, que não é só um agachamento, é um ouvido para ouvir aquele desabafo e ter ética para guardar. É entender que aquele dia aquele aluno não está bem. O que é que você tem feito para fazer a diferença na vida do outro, diante da sua profissão? Eu acho que eu digo que nós não somos só profissionais de educação física. A gente também é um pouco de psicólogo. A gente escuta a vida dos nossos alunos. Então, eu tento chegar lá, tratar o meu aluno de forma única. Na hora que eu tô com o meu aluno, sou eu e ele. Sou eu e minha aluna. Então, eu tento tratar ela da melhor forma possível, como se ela fosse minha amiga. Então, eu chego, converso, pergunto como tá a família. Tem dia que ela, Bárbara, hoje eu não tô afim. Então, hoje o treino vai ser um pouco menos pesado, porque a gente também tem que entender a individualidade de cada aluno. Naquele dia ele não tá bem, então não vai estar disposto para fazer um treino pesado. Então, a gente vai fazer um treino mais tranquilo, conversa mais, escuta mais. E termina que a aluna sai de lá melhor do que quando chegou. Aconteceu uma vez comigo, minha aluna chegou... Fazia tempo que eu não vi ela, que ela tinha viajado. Quando ela voltou, ela fez, não fala comigo hoje, não. Tô estressada. Aí eu já olhei pra ela assim, a gente começou a conversar, ela começou a rir, aí eu fiz, posso falar com você agora? Vem aqui, me dê um abraço. Aí ela terminou o treino e fez, Bárbara, eu cheguei aqui tão estressada, eu tô saindo daqui leve. Parece até que foi uma terapia. Isso. Então, eu tenho isso na minha mente, assim, eu não sou apenas uma profissional de educação física, uma personal. Eu tô ali pra ser amiga, pra escutar, pra falar também. E isso é muito gratificante pra mim, pra trabalhar dessa forma, assim, sabe? Sabe que eu mudo a vida das pessoas, não só com exercício físico, mas sabendo que aquela hora dela, ela tá ali comigo e me tem como amiga também. Isso é cuidar do outro, né? O Isso. cuidado com o outro, ter empatia, ouvi-lo. E você, Lucas, como é que você tem feito para fazer a diferença na vida do outro? Quando eu cheguei lá no método, a primeira frase que eu li lá na parede tem assim, somos uma família. Entendeu? Então, isso de você falar que é uma família é você ir além do treinamento, é você entender o que se passa na vida daquela pessoa, porque às vezes não é só treino, entendeu? Então, o aluno chegou, você pode perguntar, e aí, como foi o seu dia? Você dormiu bem? Você comeu bem? Entendeu? E às vezes ali aconteceu alguma coisa na vida dele, ele não comeu bem, ele não dormiu bem, que aquilo ali pode influenciar no treino. Sim. Então, não é interessante eu chegar lá no aluno e eu vou destruir o aluno no treino. Pra quê? Entendeu? Então, você pode fazer um treino mais leve, com intervalos maiores, conversar com o aluno, se for um aluno que lhe dá abertura para você conversar, interagir, você interage, porque cada pessoa, eu tenho vários alunos, então cada pessoa tem uma abordagem diferente. A abordagem que eu tenho com esse, eu não vou ter com esse, porque cada pessoa tem seu jeito. Seu perfil, né? Tem gente que gosta de falar, tem gente que não gosta de falar, então eu não vou ser uma pessoa também invasiva, entendeu? Eu tenho um exemplo aqui que aconteceu comigo, que foi mais ou menos assim. Eu tenho uma aluna que ela começou a ter um processo depressivo, entendeu? E ela treinava comigo e eu comecei a notar isso. E chegou um momento que ela pediu para não treinar mais. Aí eu disse, não, vamos fazer o nosso último treino, você me fala porque você não tá indo treinar. E ela, no último treino, ela se abriu comigo e falou, eu não tô bem, eu acho que eu tô com depressão e tal, não sei o que, eu queria parar de treinar.
Aí eu fui pra casa pensando, meu Deus, se ela parar de treinar, o que é que ela vai fazer? Ela vai ficar em casa trancada no quarto, pronto, não fazer mais nada. O que é que eu posso fazer pra ajudar ela, pra mudar a vida dela? Foi o que eu fiz. Cheguei, pedi pra ela ir mais um treino. Foi difícil pra ela ir nesse outro treino. Aí eu agarrei essa oportunidade que ela foi e falei assim, pronto, hoje esse treino aqui a gente vai conversar. Só quero conversar e ver se você tá disposta. Eu tenho uma proposta pra você e você tá disposta a essa proposta. Ela falou, qual a proposta? Eu disse, olha, você me disse que tava com problemas financeiros e você tava passando por um processo de depressão, então eu vou lhe dar 3 meses de graça, certo? E quando você tiver melhor, o que é que você vai fazer? Você chega em mim e fala, ó, tô melhor financeiramente, agora eu posso voltar a lhe pagar. Aí beleza, aí ela passou 2 meses. Agora assim, a condição era que ela não faltasse nenhum dia. Eu digo, venha, você tem que vir. Ela se comprometeu. 2 meses depois, ela chegou pra mim e falou, eu estou bem agora, estou melhor e vou continuar. Isso é fazer... E ela tá comigo até hoje, faz 6 anos, eu acho. Isso é fazer a diferença na vida do outro. A gente nunca sabe o que o outro passa. Exatamente. Muitas vezes a gente julga pela a fisionomia mais fechada, o silêncio. O interessante é não julgar. Ouvimos muitas histórias, temos a ética de não levar isso adiante. E o ensinamento é não julgar o outro. Você não sabe o que o outro passa. E você, Wesley, o que tem feito como profissional para fazer a diferença na vida Mas do outro? eu pego pesado no treino. Boto pra torar. Não, gente, tô brincando. Não, é exatamente o que vocês falaram. É isso mesmo. Eu até falo que eu tô com meus alunos, a maioria são mais de 3, 4 anos. Então, no primeiro início ali de treino, a gente tem um negócio mais tranquilo. Então, pouca conversa, mais treino. Ao longo dos anos, você praticamente é uma família. Aquele aluno se torna uma família. Então, você começa a dividir problemas. Não tem pra onde correr. Você começa a dividir problemas. E a gente vai se ajudando, como todo mundo aqui já falou. Não vou se repetir muito, mas basicamente é o que vocês todos já falaram. É uma troca de conversa, é um apoio. E treino também. Não esqueça do treino, gente. E treino Os alunos também. viram família, na verdade. É, exatamente o que eu tô dizendo. Família. Passa de um processo dos primeiros meses, aquele contato totalmente profissional. Aí vai passando, a gente vai convivendo, problemas vão aparecendo, nós vamos nos ajudando uns outros. Quando você vai ver, o aluno tá mais 4, 5 anos e já passou por diversas barreiras junto com E você. você acompanhou, né? Somos os profissionais do cuidado e que bom que estamos aí para fazer a diferença na vida das pessoas, para melhorar a sua qualidade de vida. E muito obrigada. Foi mais um Metodcast. Eu quero agradecer a você, caso você queira falar algo, Bárbara. Eu que agradeço, foi maravilhoso. E dividir isso com vocês, falar pra vocês que o Pilates é muito importante na musculação. Quebrando esse tabu, é muito importante, porque as pessoas acham que quem faz musculação não precisa fazer Pilates. Precisa. E a gente tá aqui, a prova viva, 2 atletas de fisiculturismo mostrando que é necessário pra gente conseguir evoluir no treino. Então, se você quer ser um atleta, não precisa ser atleta de fisiculturismo, se você quer treinar e evoluir no seu treino, você precisa ter mobilidade. Para isso, você precisa fazer uma aula de Pilates, fazer uma aula de alongamento. Então, eu queria agradecer também a oportunidade para mostrar às pessoas como é importante o Pilates e como... A musculação também. Isso, e como o fisiculturismo não é só carga, como tem toda uma história por trás. Exato. Toda uma abdicação. A musculação é pra gente, porque a gente sabe dos bastidores, né? Então, estarmos juntos aqui é muito importante. A musculação é fundamental. Exato. Eu falo que é uma poupança que nós estamos guardando. Tanto de densidade óssea quanto de massa muscular. Se você é acometido por uma doença, não tem densidade óssea, não tem massa muscular, o declínio será maior. Se você está chegando a uma idade avançada, não tem aquela poupança de massa muscular e densidade óssea, as complicações serão maiores. Então, Lucas, muito obrigada. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço, Milena. Agradeço ao Método também por estar Dando todo esse contribuindo, suporte, né? todo o suporte nessa jornada que a gente sabe que não é fácil. E o que eu tenho para dizer para vocês é que coloquem o Pilates e a musculação não como atividades paralelas, mas como atividades conjuntas com a modalidade que você está praticando, seja ela qual for, ciclismo, corrida, futebol, vôlei, todos os atletas de ponta, eles treinam Pilates e mobilidade, Pilates e musculação, pode ter certeza disso, entendeu? Obrigada, Nada. Lucas. Muito obrigada, Wesley. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço.
Muito obrigado aí pelo convite. Primeiramente, obrigado pela parceria de sempre. De sempre. Quando você nos disponibilizou a nos ajudar É isso. nessa competição aí, que não é só uma competição de musculação, como a gente falou, são vários fatores. E o Pilates veio para Somar. selar Somar, o que exatamente. nós estávamos precisando. Era o que tava Só faltando. agradecer e pronto, gente. Eu que agradeço. Wesley é personal dos meus 2 filhos, de Fábio, que agora é o novo. Futura atleta. Gravem esse nome, Fábio Bione. Fábio. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Foi mais um Método Cash. Eu desejo que Deus os abençoe. O Instagram de Bárbara, de Lucas, de Wesley estarão aí. Inscrevam-se no nosso canal. Compartilhem o Método Cash. Muito obrigada. Até a próxima. Já tem outro. O Método Cash está chegando. E até logo. Tchau, tchau.